Imagina isso. A névoa cobre colinas antigas, o vento traz o som distante de um chifre guerreiro e o solo vibra como se o próprio coração da terra despertasse. É noite. Você ouve o estalar das chamas e sente o cheiro do ferro quente e do musgo molhado. É o mundo celta, um universo onde cada árvore respira, cada rio tem alma e cada palavra dita carrega poder. Antes de começarmos nossa jornada pelos grandes mistérios da mitologia celta, conta pra gente, de onde você está nos ouvindo esta noite? Escreve aí nos comentários o nome da sua cidade ou país. Gostamos de saber até onde chegam essas histórias ancestrais. Agora, feche os olhos, respire fundo, deixe o tempo desaparecer. Os povos celtas existiram de verdade. Eles não são apenas figuras de lenda ou guerreiros de fantasia com espadas brilhantes. Foram comunidades reais, espalhadas por vastas regiões da Europa, desde a Bretanha e a Irlanda, até partes da Península Ibérica e dos Balcãs. Falavam línguas aparentadas, dominavam a metalurgia do ferro e criaram uma arte inconfundível, cheia de espirais e entrelaçados que pareciam não ter começo nem fim. Não formavam um império, nem seguiam um único rei. Eram como constelações, tribos independentes, conectadas por uma alma comum, por símbolos e crenças que uniam o visível ao invisível. Mas o que realmente nos fascina na história dos celtas não é o que escavamos debaixo da terra, e sim o que ecoa através dos séculos. Suas lendas, suas canções, suas histórias contadas à beira do fogo, passadas de boca em boca, de druida a aprendiz, de mãe a filho. Eles acreditavam que escrever os segredos sagrados era uma forma de enfraquecê-los. A palavra falada, para eles, tinha poder que o pergaminho nunca poderia conter. E é por isso que, até hoje, quando falamos de mitologia celta, falamos de ecos. Ecos de vozes que acreditavam que o mundo era vivo e que cada sopro do vento carregava uma mensagem dos deuses. Nos tempos antigos, o conhecimento era guardado não por livros, mas por pessoas. Os druidas eram os mestres desse saber. Sacerdotes, poetas, conselheiros e juízes passavam até 20 anos aprendendo, memorizando genealogias, leis, histórias e feitiços. Acreditavam que o universo era feito de camadas sobrepostas e que tudo o que existia estava ligado. O humano, o divino, o vegetal e o mineral. Nada estava isolado. O mesmo sopro que fazia as folhas dançarem era o sopro que dava vida às almas. Os romanos que encontraram os celtas em batalha escreveram sobre eles com curiosidade e medo. Falavam dos druidas como homens sábios e perigosos, capazes de prever o futuro e conversar com os espíritos. É difícil saber onde termina a verdade e começa a propaganda, mas uma coisa é certa. Mesmo os conquistadores se curvavam diante da força invisível que esses povos carregavam. Entre colinas e vales, nas florestas de carvalhos sagrados, nas margens dos rios que refletiam o céu como espelhos, nasciam as histórias que vamos descobrir juntos. Histórias de deuses que andavam entre os homens, de heróis que desafiavam a morte e de mulheres que moldavam o destino com um simples olhar. A mitologia celta não é apenas um conjunto de contos, é uma forma de ver o mundo. Para os celtas, o sagrado não estava distante nos céus. Ele estava aqui, nas pedras, nas águas, nas sombras da madrugada. O divino podia se revelar em um sonho, em um pássaro que cruzava o caminho, no brilho de uma espada recém-forjada. O universo para eles era vivo, respirava e falava. Quando pensamos nos celtas, talvez imaginemos guerreiros de cabelos longos, cobertos de tatuagens azuis, brandindo espadas reluzentes sob o sol da batalha. E sim, existiam esses guerreiros, mas também havia os bardos, poetas que transformavam feitos em música, que guardavam o nome dos mortos para que nunca desaparecessem completamente. Havia mulheres sábias, curandeiras e videntes, que conheciam o poder das ervas e das palavras. Havia reis e rainhas, mas o poder nunca era absoluto. Era um pacto com a terra, com os deuses e com o povo. Cada ciclo do ano era uma história. Quando o sol nascia mais fraco e as noites se alongavam, sabiam que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava fino. Celebravam o Samhain, o festival que mais tarde daria origem ao Halloween. Não era uma festa de medo, mas de respeito. O tempo de lembrar os que partiram, de agradecer pelo que a terra deu e de se preparar para a escuridão do inverno. Os arqueólogos encontraram vestígios de suas cidades fortificadas, colinas com muralhas circulares, cemitérios com espadas e carros de guerra enterrados junto aos mortos. Mas o que mais impressiona não são as armas, é a arte.
Os objetos decorados com linhas curvas, sem ângulos, sem início nem fim, talvez refletissem a própria visão que tinham da vida, um ciclo eterno de morte e renascimento. Os celtas não temiam o fim, porque acreditavam na continuidade. Para eles, morrer era apenas atravessar uma porta para outro reino, um lugar onde o tempo corria de forma diferente, onde o verão nunca acabava e as flores nunca murchavam. Esse outro mundo seria conhecido como Tir Nanog, a terra da juventude. E é para lá que as almas iam descansar, até o próximo ciclo. A história dos celtas é, portanto, uma história sobre fronteiras, entre o real e o invisível, entre o humano e o divino, entre a espada e o sonho. É a história de um povo que via magia não como algo extraordinário, mas como parte do cotidiano. Os druidas diziam que quem entende o silêncio das árvores pode ouvir a voz dos deuses, e talvez seja por isso que, mesmo agora, milhares de anos depois, sentimos algo quando olhamos para uma floresta coberta de névoa, ou para o reflexo de um rio em noite de lua cheia. Algo que não sabemos explicar, mas que reconhecemos. E enquanto você escuta esta história, sob a luz suave da tela, talvez também esteja ouvindo o eco distante dessas antigas vozes. Elas não se calaram, apenas esperavam que alguém, como você, voltasse a escutá-las. Então, prepare-se, porque esta é apenas a primeira noite da jornada. Nas próximas, vamos entrar no coração do saber celta, conhecer os deuses, os mundos paralelos, os heróis e as guerras que moldaram não apenas um povo, mas uma visão inteira de existência. Aqui, entre o névoa e o ferro, começa a lenda. Imagine uma noite sem tempo. Um círculo de pedras se ergue no meio da escuridão, cada monólito coberto de musgo e silêncio. No centro, uma chama arde, alta, firme, colorindo os rostos de homens e mulheres de túnicas brancas. Suas vozes sussurram palavras antigas, perdidas nas brumas da história. São os druidas, os guardiões da sabedoria celta, os intérpretes do invisível. Para entender os celtas, é preciso primeiro entender os druidas. Eles não eram apenas sacerdotes. Eram juízes, filósofos, astrônomos, poetas, médicos e magos. Guiavam os reis, ensinavam os jovens, interpretavam os sinais dos deuses e decidiam o destino das tribos. Nada acontecia sem que um druida fosse consultado. Casamentos, guerras, alianças, colheitas, tudo dependia de seu conselho. A palavra druida provavelmente vem das raízes proto-célticas deru, carvalho, e vaid, saber ver. Literalmente, aquele que conhece o carvalho, símbolo do conhecimento sagrado e da conexão com o mundo natural. O carvalho era a árvore mais venerada, pois se acreditava que sua copa tocava o céu e suas raízes alcançavam o submundo. Entre esses dois mundos, os druidas caminhavam. Os antigos textos romanos e gregos falam deles com respeito e medo. Júlio César, em seus relatos sobre a Gália, descreve os druidas como uma classe distinta de homens dedicados ao culto dos deuses e à administração da justiça. Segundo ele, passavam 20 anos estudando, memorizando hinos, leis e genealogias. Não escreviam nada. Acreditavam que registrar o sagrado em pergaminhos era aprisionar sua força. A memória para eles era um templo vivo. As cerimônias druídicas aconteciam quase sempre ao ar livre, em bosques, às margens dos rios ou no topo de colinas. A natureza era o verdadeiro templo. Cada pedra, cada fonte e cada árvore abrigavam um espírito. Os rituais não buscavam dominar a natureza, mas dialogar com ela. O druida não ordenava, ele escutava. E, escutando, encontrava equilíbrio entre o que é humano e o que é divino. Nas colinas da Bretanha e da Irlanda, há círculos de pedra que, segundo algumas tradições, serviam como locais de celebração e observação astronômica. Alinhados com o nascer e o pôr do sol em datas específicas, marcavam o ritmo das estações e dos ritos agrícolas. Os druidas sabiam ler o céu. Suas previsões não vinham de adivinhações vagas, mas da observação precisa dos astros e do comportamento da terra. A sociedade celta era estruturada em 3 grandes ordens: os guerreiros, os produtores e os druidas. Cada uma tinha sua função, mas os druidas estavam acima de todas. Eram a ponte entre o mundo material e o espiritual. Nenhum rei era considerado legítimo sem a bênção de um druida. E nenhum julgamento era válido sem que eles o ratificassem. Mas o poder dos druidas não vinha do medo, vinha do conhecimento.
conhecimento sobre as ervas que curavam, sobre as palavras que encantavam, sobre as leis que mantinham a ordem. Eram estudiosos da alma humana. Sabiam que o verdadeiro poder não estava na força das armas, mas na força do entendimento. Em suas escolas, que funcionavam em florestas e não em edifícios, os aprendizes viviam isolados do mundo comum. O aprendizado era rigoroso e oral. Um jovem iniciado começava memorizando poemas, genealogias e mitos, até que, após muitos anos, fosse capaz de recitar centenas de versos sem errar uma única palavra. Só então podia receber o título de druida. Para os druidas, o universo era tecido de correspondências. O que acontecia no céu tinha reflexo na terra. O que nascia e morria no campo também morria e renascia no espírito. Cada ação humana criava ondas no equilíbrio cósmico. Por isso, cada decisão era sagrada. Eles não separavam ciência e religião. Para eles, ambas eram faces do mesmo conhecimento, o da harmonia universal. Há registros que sugerem que os druidas também praticavam a arte da adivinhação. Observavam o voo dos pássaros, o movimento da fumaça, os desenhos deixados pela água ou pelas chamas. Acreditavam que tudo no mundo falava desde que alguém soubesse escutar. Os romanos, ao invadir a Gália e a Britânia, tentaram destruir essa classe de sábios. Os viam como ameaça ao poder imperial e de fato eram. Enquanto o império buscava governar pelo medo, os druidas governavam pela sabedoria. Foram perseguidos, exilados e, em muitos casos, mortos. Mas sua influência sobreviveu. Quando o cristianismo chegou às terras celtas, muitos monges irlandeses herdaram o papel dos druidas, mantendo viva a tradição de estudo e contemplação. Alguns estudiosos modernos acreditam que as histórias de magos e feiticeiros em lendas posteriores, como Merlin, o conselheiro do rei Arthur, são ecos da figura druídica ancestral. O velho sábio que vive entre o mundo dos homens e o dos deuses, guardando os segredos antigos e guiando os poderosos, é uma sombra clara do druida. Os druidas também eram mediadores entre os vivos e os mortos. Durante o festival de Samhain, quando o véu entre os mundos se tornava fino, conduziam rituais para honrar os ancestrais e pedir proteção para o inverno que se aproximava. Acreditavam que o espírito nunca morria, apenas mudava de forma. A morte era uma passagem, um retorno temporário ao outro mundo antes de renascer. Seus ritos incluíam o uso do fogo e da água como símbolos de purificação. Em Beltane, as chamas eram acesas em colinas para renovar o pacto entre o homem e a natureza. Em Imbolc, a água das fontes era abençoada sob a luz da lua. Tudo seguia o ritmo dos ciclos naturais. Em seus cânticos, falavam de um universo de 3 níveis: o mundo superior, morada dos deuses e da luz; o mundo terreno, onde vivemos e aprendemos; e o submundo, onde as almas descansam e onde residem os mistérios. Mas ao contrário de outras tradições, esses mundos não estavam separados. Eles se tocavam, se refletiam, se interligavam. O druida transitava entre eles como um viajante entre reinos. No coração da filosofia druídica estava a ideia de equilíbrio. A vida não era uma batalha entre o bem e o mal, mas uma dança entre forças complementares. A escuridão não era inimiga da luz, mas sua condição de existência. Sem a noite, o amanhecer não teria sentido. Sem a morte, a vida não teria sabor. E é talvez por isso que o saber druídico continua nos atraindo. Porque, num mundo que corre atrás de certezas, os druidas nos lembram que há poder no mistério, que há sabedoria no silêncio, que há respostas que não se leem, mas se sentem. Aos poucos, o fogo do círculo começa a se apagar. As sombras das pedras se alongam. Os cânticos cessam, mas a sensação permanece, como se algo antigo ainda estivesse ali, observando, esperando. Quando abrimos os olhos e voltamos ao presente, percebemos que talvez os druidas nunca tenham desaparecido completamente. Talvez estejam em nós, na intuição que sentimos antes de uma decisão, no arrepio que antecede uma tempestade, no respeito silencioso diante da natureza. O conhecimento deles não morreu, apenas mudou de forma. E é assim que os celtas acreditavam que o mundo continuava, em ciclos eternos de esquecimento e lembrança. O mesmo fogo que queimava nas florestas antigas ainda queima agora em cada um que escuta. Imagine o som distante de martelos batendo em ferro, ecoando por vales cobertos de neblina, o cheiro de fumaça e terra úmida.
As faíscas iluminam rostos que trabalham com devoção quase sagrada. Ali, nas forjas do tempo, nascem os primeiros povos que o mundo chamaria de celtas. Os estudiosos acreditam que suas origens remontam às antigas migrações indo-europeias, ondas humanas que cruzaram o continente milhares de anos antes de Cristo, trazendo consigo novas línguas, mitos e maneiras de moldar o metal. Esses povos carregavam não apenas ferramentas, mas também uma forma diferente de olhar o mundo, uma visão cíclica, simbólica, na qual cada coisa possuía alma e cada gesto tinha eco espiritual. A cultura que os arqueólogos chamam de Hallstatt, no coração da atual Áustria e do sul da Alemanha, é considerada o primeiro horizonte visível do mundo celta. Entre os séculos 8 e 5 a.C., essas comunidades dominavam a arte de trabalhar o ferro, o metal que transformaria a Europa. As colinas onde viviam estavam fortificadas com paliçadas e muralhas, e dentro delas havia casas de madeira, celeiros, templos e forjas que brilhavam durante a noite como olhos incandescentes. Os túmulos de Hallstatt revelam um mundo de contrastes. De um lado, guerreiros sepultados com espadas de ferro, escudos decorados e carros de 4 rodas. De outro, vasos finos de cerâmica, joias de ouro e âmbar, tecidos bordados com símbolos em espiral. Cada objeto parece conter um fragmento de crença. A ideia de que a vida continua, de que até a morte é passagem e de que a beleza tem poder espiritual. Por volta de 450 a.C., uma nova cultura floresceu. Latene, nas margens do lago Neuchâtel, na Suíça. É aqui que o espírito celta alcança sua forma mais distinta. O ferro tornou-se arte. As lâminas eram curvas como rios. As lanças tinham desenhos que lembravam serpentes. Os torques, colares rígidos de bronze ou ouro, marcavam a identidade de reis e rainhas. Cada peça parecia dançar com o olhar, como se contasse uma história invisível. Essas pessoas não deixaram impérios nem monumentos de pedra comparáveis às pirâmides ou templos gregos. Seu legado era mais sutil, feito de símbolos e sons. A sua arte falava por linhas que se entrelaçam sem início nem fim, refletindo uma filosofia onde o tempo é um círculo e o destino, um fio que nunca se rompe. Enquanto as civilizações do Mediterrâneo erguiam colunas e cidades, os celtas expandiam-se como vento. Das florestas da Germânia, às costas da Bretanha, das planícies francesas, às montanhas da Galícia, e até a distante Ásia Menor, onde fundaram o reino de Galácia. Não eram conquistadores no sentido imperial, eram nômades do espírito, tribos autônomas unidas pela linguagem e pela cosmovisão. Os gregos os chamaram de Keltoi, os romanos de Celtai. Para ambos, eram povos indomáveis, guerreiros valentes, mas também artesãos refinados e portadores de uma cultura misteriosa. Mas, se a arqueologia nos mostra a superfície, o ferro, as armas, os artefatos, a mitologia nos mostra o coração, porque, na verdade, o que os celtas legaram ao mundo não foi apenas sua técnica, mas seu modo de sentir o sagrado. Eles acreditavam que tudo na natureza estava vivo. O rio era um ser, a montanha era um espírito, o trovão era uma voz divina. Não havia separação entre o mundo físico e o espiritual. O universo era tecido de energias que fluíam continuamente. O que o homem fazia na terra ecoava nos céus, e o que os deuses faziam lá em cima moldava o destino dos homens. Cada aldeia tinha seu centro sagrado, um ponto onde os mundos se cruzavam. Ali, sob as árvores mais antigas, os druidas realizavam rituais e recitavam os mitos. A palavra tinha poder de curar, abençoar ou destruir. Uma maldição pronunciada por um druida era considerada sentença divina, mas o canto de um bardo podia restaurar a harmonia, curar uma ferida ou apaziguar a alma de um rei. Os celtas viam o tempo de forma diferente da nossa. Para eles, o passado e o futuro não eram linhas opostas. Eram ciclos que se repetiam. A morte não era o fim, mas uma curva do caminho. A colheita que morria no outono renascia na primavera. A alma que deixava o corpo voltava à terra para florescer de novo. Essa percepção cíclica moldou todo o seu pensamento. Quando celebravam o Samhain, o festival do fim do verão, não estavam apenas marcando a chegada do inverno, estavam revivendo o nascimento e a morte do universo. Cada ritual era uma recordação da eterna transformação das coisas. O arqueólogo moderno vê ossos, armas e cerâmica, mas o celta via portais.
Os túmulos eram portas para o outro mundo. As pedras erguidas, como menires e dólmens, não eram apenas marcos, eram instrumentos de energia, pontos de convergência entre dimensões. Em volta delas, o vento parecia falar outra língua. É provável que, quando olhavam o céu estrelado, os celtas vissem histórias. As constelações eram deuses, heróis e amantes transformados em luz. O cosmos era um espelho, o reflexo dos mitos vividos na Terra. A fusão entre mito e realidade é o que torna a cultura celta tão difícil de separar em categorias modernas. Para eles não havia distinção entre história e lenda. O que acontecia no mundo visível era apenas o reflexo de batalhas travadas no invisível. Em algum ponto desse fio do tempo, as tradições orais começaram a se fixar em manuscritos. Séculos depois, nas mãos de monges irlandeses que, mesmo sob o cristianismo, preservaram com respeito as histórias dos deuses antigos. Paradoxalmente, foi o cristianismo que salvou os mitos pagãos da extinção. O Lebor Gabála Éren, o livro das invasões da Irlanda, compilado no século X, registrou pela primeira vez a sequência das raças míticas que teriam habitado a ilha. Segundo essas tradições, os deuses e os homens descendiam das mesmas forças primordiais. Primeiro vieram os Partholon, depois os Nemedianos, seguidos pelos Firbolg, até que os Tuatha Dé Danann, o povo da deusa Danu, chegaram envoltos em nuvens escuras. Trouxeram magia, sabedoria e as 4 relíquias sagradas: a lança de Lug, a espada de Nuada, o caldeirão do Dagda e a pedra de Fal, que gritava sob o rei legítimo. Esses mitos não são simples invenções, são memórias simbólicas de algo mais antigo, talvez lembranças de migrações, choques culturais e visões espirituais. Em cada batalha entre deuses e gigantes, há o eco de guerras tribais reais. Em cada deusa das águas, há a lembrança de um rio venerado. Por isso, estudar as raízes celtas é escavar 2 terras ao mesmo tempo, a da arqueologia e a da alma. Uma revela o ferro e o osso, a outra, o sonho e o espírito. O mito de Danu, por exemplo, fala de uma deusa-mãe que deu origem a todos os deuses e à própria terra. Seu nome ecoa na palavra Danúbio, o grande rio europeu. Assim, até mesmo o mapa carrega vestígios do mito, um testemunho silencioso de que o sagrado e o geográfico se entrelaçavam. Os povos celtas deixaram uma herança de símbolos, mas também de atitudes. Honravam a coragem, a hospitalidade e a poesia. Um rei sem generosidade era indigno de seu trono. Um guerreiro sem palavra era amaldiçoado. Um bardo que esquecia um verso era visto como alguém que profanava a memória. O ferro deu aos celtas sua força. O mito deu-lhe sentido. E é nesse cruzamento, entre o prático e o espiritual, o humano e o divino, que nasce o coração de sua cultura. Hoje, quando falamos deles, não falamos apenas de um povo extinto. Falamos de uma forma de pensar que ainda pulsa. Porque os celtas acreditavam que o conhecimento nunca morre, apenas muda de forma. Assim como a alma, assim como o mundo. Entre a névoa e o ferro, o tempo continua girando. E cada volta traz de volta um fragmento do passado, esperando por quem ainda saiba escutar. Imagine o amanhecer em uma terra que ainda respira o sagrado. O orvalho brilha sobre a relva, o vento murmura entre as árvores antigas, e cada raio de sol parece tocar a terra como um gesto divino. Para os celtas, esse instante não era apenas beleza, era presença. Porque, em seu mundo, os deuses caminhavam entre os homens. Eles não viviam distantes, em tronos de ouro acima das nuvens. Estavam aqui, misturados à natureza, à vida, ao sangue e ao sopro. O mundo visível era apenas uma das faces do real. O invisível, o outro mundo, estava separado apenas por uma camada de névoa. E nessa névoa, diziam os bardos, os deuses se moviam. O panteão celta não tinha hierarquias fixas como o dos gregos ou dos romanos. Era um mosaico de forças vivas, cada uma representando um aspecto da existência. O dia e a noite, a guerra e o amor, a colheita e a destruição, a cura e a loucura. Nenhum deus era totalmente bom ou mau. Todos eram parte de um equilíbrio dinâmico, um ciclo onde até o caos tinha sua razão de ser. Entre eles, havia um que se destacava pelo poder e pela sabedoria. Dagda, o bom Deus, não porque fosse moralmente bom, mas porque era grande em tudo. Senhor da abundância, da magia e do conhecimento, o Dagda carregava um caldeirão que nunca se esvaziava, símbolo da vida eterna e da generosidade da terra. Seu bastão podia matar com uma extremidade e ressuscitar com a outra.
Ele representava o ciclo da morte e renascimento, o coração pulsante do cosmos celta. Dizem que Dagda caminhava entre os mortais com um manto de urso e um sorriso que misturava força e compaixão. Comia até 60 porções de mingau por refeição, bebia cerveja em tonéis inteiros e ria alto, como o trovão em meio às montanhas. Ele era o pai dos deuses, o guardião do equilíbrio, o espelho da própria terra, fértil, generosa e às vezes brutal. Mas onde há poder, há também sabedoria. E essa pertencia a Brigid, filha de Dagda, deusa da poesia, da cura e do fogo sagrado. Brigid era o sopro que inspira os poetas e o calor que cura as feridas. Em cada lar celta, havia um fogo dedicado a ela. Seu nome significava a exaltada, e sua chama nunca se apagava, porque o fogo de Brigid era o fogo da criação. Com o passar dos séculos, quando o cristianismo chegou às terras celtas, Brigid foi transformada em santa, Santa Brígida de Kildare, mas seu culto nunca desapareceu. As mulheres ainda acendiam velas em seu nome, pedindo proteção, inspiração e fertilidade. Ela era a ponte entre mundos, a força feminina que não guerreava com espadas, mas com a luz. Do outro lado do espectro, havia Morrigan, a deusa fantasma, a rainha dos corvos. Morrigan era a personificação da guerra, mas também do destino. Podia aparecer como uma bela mulher, uma velha coberta de sangue, ou um corvo pairando sobre o campo de batalha. Quando seu canto era ouvido, sabiam que alguém morreria. Mas Morrigan não era apenas destruição, era também transformação. Representava o poder que surge do fim, o renascimento que vem depois da ruína. Em muitas histórias, Morrigan e Dagda se encontram antes de grandes batalhas, o amor e a morte entrelaçados, como as espirais que decoram as pedras de Newgrange. Entre as divindades da luz estava Lug, o de muitas habilidades, guerreiro, poeta, ferreiro, músico e rei. Lug era o deus da maestria, o patrono da excelência. Nenhuma arte lhe era desconhecida. Sua lança nunca errava o alvo, e sua luz ofuscava os inimigos. Ele representava o sol em sua plenitude, o brilho que atravessa as nuvens e reacende o mundo após a tempestade. Foi em honra de Lug que os celtas celebravam o festival de Lugnasad, no início de agosto, marcando o tempo da colheita. Não era apenas um rito agrícola, mas espiritual. O reconhecimento de que o trabalho humano e a generosidade divina se encontravam na fartura da terra. Outros deuses completavam esse vasto firmamento. Mananã Maquilir, o senhor dos mares, guiava as almas que se perdiam na travessia. Dizia-se que seu manto mudava de cor conforme o tempo, cinza nas tempestades, azul nas calmarias. Ele habitava uma ilha invisível, um reflexo do mundo mortal, onde os heróis descansavam após a morte. Nuada, o rei de prata, liderava os Tuatha Dé Danann até perder o braço em batalha. E por isso, teve de renunciar ao trono, pois um rei não podia ser imperfeito. Mas os deuses, movidos pela compaixão, deram-lhe um novo braço feito de prata forjada com magia. Nuada tornou-se símbolo da superação, do renascimento e da dignidade restaurada. Boann, a deusa do rio Boyne, representa o poder feminino das águas. Seu nome está ligado ao próprio fluxo da inspiração. Disse que ela desafiou as leis sagradas e bebeu das águas proibidas da sabedoria, libertando o rio e criando sua própria lenda. Boann ensina que o conhecimento exige coragem e que até a desobediência pode ser sagrada. E há ainda Aengus, o deus do amor e dos sonhos, filho do Dagda. Jovem, belo e eternamente apaixonado, Aengus roubou o coração de mortais e imortais. Suas histórias falam de beijos que duram séculos e de sonhos que viram realidade. Para os celtas, o amor era também magia, uma forma de feitiço que unia almas além do tempo. Os deuses celtas não eram perfeitos. Erravam, sofriam, amavam, traíam. Viviam com intensidade. E é justamente por isso que suas histórias resistem, porque eles eram, de certa forma, humanos demais para desaparecer. Quando o cristianismo se espalhou pela Europa, os deuses não foram destruídos, apenas transformados. Muitos tornaram-se santos, espíritos ou personagens de contos populares. Morrigan virou aviso de mau presságio, Lug se tornou um herói solar, Brigid, uma santa protetora. O mito se disfarçou de fé e continuou a viver. Até hoje, nas colinas da Irlanda e nas florestas da Escócia, há quem deixe oferendas, moedas, flores, fitas, em fontes e árvores antigas, não para pedir milagres, mas para agradecer pela vida,
pela colheita, pela chuva. Porque no fundo, o que os celtas sabiam, e nós esquecemos, é que o divino nunca foi distante. Ele está aqui, misturado à terra, respirando conosco. Os bardos diziam que, quando um deus se afasta, ele não desaparece. Apenas muda de forma, talvez em um pássaro, uma sombra, uma estrela. E se, numa noite de névoa, você sentir o vento murmurar seu nome, não se assuste. Pode ser apenas o eco antigo dos deuses que ainda caminham entre nós. Imagine um lugar onde o tempo não passa, onde as flores nunca murcham, o sol nunca se apaga e as águas são tão claras que refletem não o rosto, mas a alma. Um lugar onde não existe dor, nem inverno, nem despedida. Para os celtas, esse lugar era real. Chamavam-no de Tir na Nog, a terra da juventude. O outro mundo, Ansaol Aile, era o coração espiritual da mitologia celta. Não era o céu, nem o inferno. Era algo muito mais profundo, um espelho da própria existência. Um reino paralelo, feito de névoa, sonho e lembrança, que coexistia com o mundo mortal. E a fronteira entre os dois era tão fina quanto o véu da madrugada. Acreditava-se que, em certos momentos do ano, especialmente durante o Samhain, quando as colheitas terminavam e o inverno começava, as portas entre os mundos se abriam. Espíritos, deuses e ancestrais atravessavam o limiar, visitando os vivos, não para assustar, mas para lembrar que a vida e a morte são irmãs inseparáveis. O outro mundo tinha muitos nomes e muitas formas. Na Irlanda, era Tir na Nog. No país de Gales, An Babuilwin. Na Escócia, Magmel, a planície da felicidade. Alguns o imaginavam como uma ilha envolta em névoa, perdida no mar, alcançável apenas por quem tivesse a bênção dos deuses. Outros o viam como um reino subterrâneo, sob montanhas e lagos, onde os mortos descansavam em paz. Mas o mais fascinante era a ideia de que esse mundo não estava longe. Ele podia ser encontrado atrás de uma cachoeira, dentro de uma colina, ou até no brilho de um lago ao entardecer. Bastava olhar o reflexo certo, no instante certo, e o véu se rasgava. Os bardos contavam que os portais se revelavam aos puros de coração, aos poetas, aos heróis e aos amantes, porque para entrar no outro mundo não bastava coragem, era preciso sentir. O acesso era emocional, não físico. Há histórias de heróis que cruzaram essa fronteira e nunca mais voltaram os mesmos. Um deles foi Oisin, filho do grande guerreiro Finn McCool. Certa vez, enquanto caçava, Oisin encontrou uma mulher de beleza impossível. Seus cabelos eram dourados como o trigo e seus olhos verdes como o mar. Ela se apresentou como Niam, filha do rei de Tir na Nog, e o convidou para ir com ela ao seu mundo, um lugar onde ninguém envelhecia, onde o amor era eterno. Oisin aceitou. Montou no cavalo branco de Niam e cruzou o mar. Lá, viveu séculos de felicidade, sem perceber a passagem do tempo. Mas um dia, movido pela saudade, pediu para visitar a Irlanda novamente. Niam o avisou. Se você tocar o solo mortal, nunca mais voltará para mim. Ele prometeu ter cuidado. Quando chegou à Irlanda, Oisin descobriu que 300 anos haviam se passado. Seus amigos estavam mortos, suas terras esquecidas. E, ao tentar ajudar um camponês a mover uma pedra, caiu do cavalo. No instante em que seus pés tocaram o chão, o tempo o alcançou, e ele envelheceu até virar pó. A história de Oisin é, na verdade, a metáfora mais pura da mitologia celta. O desejo de transcender o tempo e o castigo de ser humano demais para conseguir. O outro mundo não era apenas um refúgio, era também um espelho moral. Aqueles que o buscavam em nome da curiosidade ou da glória eram engolidos por suas ilusões, mas os que o buscavam com o coração puro encontravam paz e sabedoria. Algumas lendas descrevem esse reino como um lugar de música constante. Diziam que o ar vibrava com canções tão belas que os mortais caíam em transe. O som das harpas de Aengus, o deus dos sonhos, fazia o tempo se dobrar. Uma única nota podia durar 1000 anos. Em outras versões, o outro mundo era dividido em vários domínios. Havia o Magmel, o campo da alegria, onde as almas descansavam em eterna primavera. O Emain Ablak, ilha das macieiras, governado por Manannan Maclir, o deus do mar, onde o conhecimento crescia como frutos dourados. E o Tech Duin, casa de Don, o senhor dos mortos, que recebia as almas antes de seu renascimento.
A travessia entre mundos era um tema recorrente nos contos celtas. Muitos heróis eram testados, não apenas em força, mas em espírito. Para atravessar o véu, precisavam abandonar o medo, o orgulho e a pressa, porque o tempo no outro mundo não seguia as mesmas regras. Lá, 1 minuto podia equivaler a 1 século, e uma vida inteira podia passar num único suspiro. Os druidas acreditavam que a alma humana fazia essa travessia muitas vezes. Nascia, vivia, morria e renascia, aprendendo, a cada ciclo, algo novo sobre a harmonia do universo. O destino não era punição nem recompensa, mas aprendizado. A morte não era um fim, mas uma curva suave do rio. Quando o cristianismo chegou, reinterpretou essas crenças como metáforas do paraíso. Mas no fundo, a ideia celta de eternidade era mais poética que dogmática. O paraíso celta não era uma promessa, era uma lembrança. Algo que já existia dentro de cada um, esperando ser reencontrado. E talvez seja por isso que o outro mundo nunca desapareceu completamente. Ele sobreviveu nos contos de fadas, nas lendas de reis adormecidos sob montanhas, nas histórias de viajantes que se perdem na neblina e acordam em outro tempo. Há quem diga que o véu ainda se abre, que, em noites de Samhain, as fronteiras se tornam finas, e podemos sentir um arrepio, não de medo, mas de reconhecimento. Como se o próprio ar sussurrasse: você já esteve aqui antes. Talvez o outro mundo não esteja em algum lugar do mapa. Talvez ele seja um estado da alma, um espaço entre o sonho e a vigília, entre a memória e o esquecimento, um reflexo de tudo o que perdemos e ainda buscamos. Os celtas acreditavam que, quando alguém morre, o corpo retorna à terra, mas o espírito atravessa o nevoeiro para renascer. Por isso, suas tumbas não eram lugares de tristeza, mas de passagem. As pedras erguidas apontavam o caminho do sol, símbolo do retorno, da continuidade. Mesmo hoje, nas colinas da Irlanda, há poços e fontes onde os locais deixam moedas, flores e fitas coloridas. Não pedem milagres, agradecem, porque para eles, o outro mundo não está longe. Está logo ali, no brilho da água, no sopro do vento, no silêncio entre duas batidas do coração. E, se você escutar com atenção, talvez ouça também um murmúrio vindo de outro tempo, um canto leve quase esquecido dizendo: o que morre aqui, floresce lá. É o eco da crença mais antiga dos celtas, a de que nada se perde, nada termina. Tudo apenas muda de forma. Imagine o som de espadas se cruzando sob um céu cinzento. O vento carrega o cheiro metálico do sangue e o eco distante de tambores. Entre gritos e trovões, uma figura avança, jovem, belo e terrível. Seus olhos brilham com uma luz que não pertence a este mundo. Ele é Cuchulainn, o cão de Ulster, o herói mais trágico da mitologia celta. Nos mitos celtas, os heróis não são apenas guerreiros, são reflexos das forças do cosmos. Cada um carrega dentro de si a centelha dos deuses e a sombra da própria destruição, porque, entre os celtas, o heroísmo nunca vinha sem preço. Cuchulainn nasceu como Setanta, um menino de força sobrenatural. Aos 5 anos, já manejava uma lança como um adulto. Um dia, durante um banquete, ele matou acidentalmente o feroz cão guardião de Culann. Para reparar o feito, prometeu vigiar a casa até que um novo cão fosse criado. Assim recebeu seu nome, Cuchulainn, o cão de Culann, aquele que protege. Mas os deuses tinham outros planos. Cuchulainn era filho de Dectyr e, segundo algumas lendas, também de Lugh, o deus da luz. Essa origem divina o marcaria para sempre. Abençoado com poder, amaldiçoado com destino. Desde jovem, ele demonstrava habilidades sobre-humanas. Quando a fúria o tomava, entrava no Riastrad, o frenesi guerreiro. Seu corpo se distorcia, seus ossos se moviam, e sua pele explodia em calor. Tornava-se uma criatura monstruosa, metade homem, metade tempestade. Nenhum exército podia resistir a ele, mas como toda força divina, esse poder cobrava caro. Cuchulainn lutou sozinho contra legiões, defendeu o reino de Ulster contra invasores e venceu campeões que o dobro de sua idade temiam enfrentar. No entanto, sua vida foi marcada por tragédias. Ele matou, sem saber, seu próprio filho, Connla, fruto de um amor distante, e, quando o reconheceu, já era tarde demais. A cena é uma das mais comoventes da literatura antiga. O pai ajoelha-se sobre o corpo do filho, o sangue misturando-se à chuva, e murmura: nenhum homem me derrotou, mas tu me destruíste, meu filho. É a lembrança de que, na mitologia celta,
A glória e a dor são inseparáveis. Outro herói, igualmente lendário, foi Fionn mac Cumhaill, o sábio guerreiro, líder dos Fianna, uma fraternidade de caçadores, poetas e guerreiros que vagavam pelas florestas da Irlanda. Fionn era tão inteligente quanto valente. Seu nome significa o justo, e ele foi criado nas montanhas, escondido dos inimigos de seu pai. Certa vez um druida lhe contou sobre o salmão do conhecimento, um peixe místico que continha toda a sabedoria do mundo. Quando o peixe foi capturado, o mestre de Fionn ordenou que ele o cozinhasse, mas sem provar. No entanto, ao tocar a pele quente do salmão, Fionn queimou o dedo e o levou à boca. No instante em que o fez, o conhecimento do universo lhe invadiu a mente. A partir daquele dia, sempre que chupava o polegar, Fionn podia ver o futuro e responder a qualquer pergunta. Mas, como toda dádiva celta, o dom também trazia peso. O conhecimento absoluto afastou-o dos homens comuns, tornando-o mais sábio e mais solitário. O ciclo dos Fianna está cheio de aventuras, batalhas e amores impossíveis. Entre elas, a trágica história de Diarmuid e Graine. Graine, prometida a Fionn, apaixonou-se por seu jovem guerreiro Diarmuid durante o banquete de casamento. Fugiram juntos, perseguidos pelos Fianna por toda a Irlanda. Onde quer que dormissem, Diarmuid erguia um círculo mágico para protegê-los. Mas o destino, sempre o destino, esperava. Anos depois, durante uma caçada, Diarmuid foi ferido por um javali encantado. Fionn, que podia curá-lo com a água de suas mãos, hesitou por ciúme. Quando finalmente cedeu, já era tarde. Graine chorou sobre o corpo de seu amante, e o vento levou seu lamento pelas colinas, onde dizem que ainda pode ser ouvido. Essas histórias não eram apenas contos, eram lições. Mostravam que até o maior dos heróis está sujeito à vontade dos deuses e ao peso de suas próprias escolhas. Que o amor, o orgulho e a coragem são forças iguais, e igualmente perigosas. Os celtas acreditavam que a grandeza verdadeira não vinha de vencer os outros, mas de enfrentar o próprio destino com honra. O herói não era aquele que evitava a tragédia, mas aquele que a encarava de frente. Outro ciclo heróico fala de Deirdre, conhecida como a mais bela mulher da Irlanda. Profetizaram ao nascer que sua beleza traria desgraça. O rei Conchobar tentou prendê-la para si, mas ela se apaixonou por Naoise, um jovem guerreiro. Fugiram juntos para a Escócia, mas foram traídos e mortos ao retornarem. Deirdre, em desespero, bateu a cabeça contra uma rocha até morrer. Os bardos dizem que o sangue de Deirdre tingiu as pedras para sempre, lembrando que a beleza pode ser bênção e maldição ao mesmo tempo. O herói celta não busca imortalidade, ele busca significado. Cada batalha é uma metáfora para a luta interior entre luz e sombra. O destino não é um inimigo, mas um espelho. E ao encarar sua própria ruína, o herói se torna parte do mito eterno. Essas narrativas eram contadas ao redor do fogo, acompanhadas pelo som de harpas e do vento noturno. Os bardos sabiam que, ao recitar o nome de um herói, ele voltava à vida por um instante. Assim, a imortalidade celta não era viver para sempre, era ser lembrado. Cuchulainn, Fionn, Diarmuid, Deirdre, todos eles morreram, mas seus nomes continuam ecoando. E, enquanto alguém os pronunciar, o ciclo se repete, porque o mito celta não termina, ele renasce. Na filosofia dos druidas, o herói é uma centelha do sol. Brilha intensamente, mas se consome. O fogo que o guia é o mesmo que o destrói. O heroísmo, entre os celtas, não era apenas força, era sacrifício. E talvez seja por isso que suas histórias ainda nos tocam. Porque no fundo, todos somos heróis tentando atravessar o nevoeiro, lutando contra nossas próprias maldições, buscando o que está do outro lado, a paz, a verdade, ou apenas o próximo amanhecer. E, enquanto as chamas da fogueira crepitam e o vento sopra pelas colinas de Eire, os ecos desses heróis ainda sussurram: a coragem não vence a morte, ela a transforma. Imagine uma noite de neblina densa, onde o vento se arrasta pelas colinas como um animal cansado. Nenhuma estrela brilha. A lua está oculta atrás de nuvens espessas. O som distante de um rio mistura-se ao farfalhar das árvores, e por um instante você tem a impressão de que algo o observa. Algo que sempre esteve ali, nas sombras, nas histórias, nos sonhos. Esses são os domínios das criaturas do limiar. Entre o mundo dos homens e o outro mundo, elas caminham.
Os celtas acreditavam que o universo não tinha fronteiras sólidas. A vida e a morte, o visível e o invisível, o real e o onírico, eram apenas faces do mesmo tecido. E nesse espaço intermediário, o espaço das transições, das brumas, dos portais, habitavam seres que não eram nem deuses nem mortais, espíritos, fadas, demônios, sombras e luzes. Eles eram o que o vento sussurrava quando ninguém mais estava ouvindo. Esses seres eram chamados de Sidhe, palavra que, em irlandês antigo, significava colina ou montículo, porque acreditava-se que as colinas ocas, cobertas de grama e pedras, eram portas para o outro mundo. Sob elas, em salões de cristal e ouro, viviam os povos das fadas. Os Sidhe eram tão belos quanto perigosos, tão encantadores quanto cruéis. Não seguiam leis humanas. Seu tempo era diferente, seus desejos imprevisíveis. Diziam que podiam sequestrar pessoas, músicos, poetas, crianças e levá-las para seu reino. Lá, um banquete podia durar uma noite e quando o humano voltava, séculos haviam se passado. Mas nem todos que desapareciam queriam voltar, porque o mundo do Cid era de uma beleza tão hipnótica que a realidade depois dele parecia cinza e vazia. As fadas celtas não eram pequenas criaturas aladas como nas histórias modernas. Eram entidades poderosas, muitas vezes do tamanho de homens e mulheres, com olhos que refletiam a luz da lua e vozes que podiam curar ou enlouquecer. Eram os Aus-Si, os povos das colinas. Alguns acreditavam que eram os próprios Tuatha Dé Danann, os antigos deuses da Irlanda, transformados após serem derrotados pelos Homens de Ferro. Expulsos da superfície, recuaram para o subsolo, levando consigo seus palácios, sua música e sua imortalidade. Havia também a Banshee, talvez a mais famosa entre as criaturas do limiar. Seu nome vem de Bin-Sidhe, mulher das fadas. Dizia-se que ela aparecia nas noites silenciosas, envolta em véus brancos ou cinzentos, os cabelos soltos, o rosto pálido como cera. Chorava pelos que estavam prestes a morrer. Seu lamento, o Caoiniad, ecoava pelos vales como o som de 1000 vozes distantes. Mas o grito da Banshee não era maldição, era aviso, era compaixão. Ela não matava, apenas anunciava. O povo acreditava que cada grande família tinha sua própria Banshee, que chorava por seus mortos e os guiava através do véu. Nem todos a temiam. Alguns deixavam uma tigela de leite na janela, um gesto de respeito, um reconhecimento de que a morte é parte da vida. Outros, mais supersticiosos, tapavam os ouvidos e fechavam as janelas, acreditando que ouvir o lamento era assinar o próprio destino. Outra criatura das fronteiras era o Puka, espírito mutável, travesso, mas às vezes generoso. O Puka podia assumir muitas formas: cavalo negro, bode, cão, corvo ou homem encapuzado. Ele aparecia ao cair da noite, especialmente em Samhain, quando as fronteiras entre os mundos se dissolviam. Às vezes, ajudava os viajantes perdidos, guiando-os de volta à estrada. Outras vezes, enganava-os, levando-os para pântanos e colinas distantes. Diziam que o Puka se alimentava do medo, não para destruir, mas porque o medo, para os celtas, era uma forma de respeito. Os camponeses costumavam deixar oferendas nas encruzilhadas: pão, leite, frutas, um pouco de cerveja. E em troca, o Puka abençoava as colheitas, mas se alguém o insultasse ou zombasse dele, a vingança era inevitável. A terra secava, as vacas paravam de dar leite, as sombras ganhavam forma. E havia o Leprecão, tão conhecido e tão mal interpretado. Hoje, ele é lembrado como um pequeno duende de chapéu verde, guardião de panelas de ouro. Mas nas histórias antigas, o Leprechaun era algo muito mais enigmático. Era um sapateiro solitário das fadas, artesão dos calçados do Sidhe, símbolo da paciência e do trabalho secreto. Vivia entre o mundo dos homens e o das fadas, escondendo seu ouro, não por ganância, mas para proteger o elo entre os reinos. Quem conseguisse capturá-lo poderia exigir 3 desejos. Mas cuidado, o Leprechaun sempre cumpre o que promete, e nunca do jeito que se espera. O povo dizia que esses seres podiam ser invocados ou acalmados com palavras certas, gestos certos, respeito. Porque tudo no mundo celta tinha equilíbrio: o bem e o mal, a dádiva e a maldição. Até o mais sombrio dos espíritos podia trazer sorte se fosse tratado com reverência. Nas florestas da Irlanda, acreditava-se também nas Selkies, mulheres foca que viviam no mar e se transformavam em humanas ao deixarem suas peles na areia.
Se um homem roubasse essa pele, a Selkie ficava presa entre dois mundos, obrigada a viver com ele, incapaz de voltar ao oceano. Mas um dia, ela sempre encontrava sua pele escondida, e ao vesti-la, partia sem olhar para trás. Essas histórias falavam da saudade, do desejo profundo de retornar ao lugar de onde viemos, mesmo que isso custe o amor e a vida. Outras criaturas, mais sombrias, viviam nas margens da noite. Os Dullahan, cavaleiros sem cabeça, montando cavalos negros e carregando crânios que brilhavam como tochas. Eles anunciavam mortes ou punições, mas o Dullahan não gritava. Ele observava. E quando parava diante de uma casa, sabia-se que alguém lá dentro partiria antes do amanhecer. Os Kelp, por sua vez, eram espíritos aquáticos. Tomavam a forma de cavalos selvagens para atrair viajantes até os lagos e rios. Quem subisse em suas costas jamais voltava. O Kelp mergulhava com ele para o fundo, onde o tempo dorme. Mas alguns diziam que, se domado com uma rédea de ferro, o Kelp podia servir ao homem, símbolo de dominar as forças incontroláveis da natureza. Essas criaturas eram muito mais do que monstros. Eram metáforas vivas, representações do que o homem não compreende. A noite, a morte, o desejo, o medo. Eram o rosto invisível do sagrado. O povo celta acreditava que tudo o que existe tem espírito. As florestas, os rios, as pedras. E onde há espírito, há consciência. Os seres do limiar eram, portanto, os guardiões desse território entre o humano e o divino. Não eram bons nem maus. Eram necessários. Durante séculos, as histórias dessas criaturas foram sussurradas nas vilas e nos vales. As mães as contavam às crianças para ensiná-las o respeito. Os bardos as cantavam à beira do fogo, para lembrar que o mundo é maior do que os olhos podem ver. Com o passar do tempo, a cristianização tentou apagar essas presenças. Chamaram-nas de demônios, de tentações, de ilusões. Mas elas sobreviveram, escondidas nos contos, nas superstições, nas lendas locais. Até hoje, nas noites de bruma, há quem jure ter ouvido passos leves na estrada deserta, ou o choro de uma mulher sem corpo ecoando nos campos. As criaturas do limiar são espelhos. Refletem o que temos dentro de nós, a dualidade entre o medo e o fascínio pelo desconhecido. Elas lembram que há beleza na escuridão e sabedoria no mistério, porque o que assombra também protege. E o que é invisível nem sempre é inimigo. Talvez o verdadeiro segredo dos celtas fosse este: não fugir do sobrenatural, mas conviver com ele. Reconhecer que o mundo visível é apenas a superfície de algo muito mais profundo, mais antigo e mais vivo. Então, quando a noite cair e o vento soprar entre as colinas, não se apresse em fechar as janelas. Escute, talvez não seja o vento, talvez seja o eco das antigas vozes que ainda vagam entre os mundos, esperando como sempre que alguém as ouça de novo. E se, por acaso, você ouvir seu nome ser sussurrado por algo que não está ali, não tenha medo. Apenas lembre, você também é feito de fronteiras. Você também é uma criatura do limiar. Imagine uma terra antes dos homens, coberta por brumas que jamais se dissipavam. O céu e o mar eram o mesmo corpo, e o vento sussurrava nomes que ainda não tinham sido inventados. Foi nesse tempo distante que as forças do mundo se dividiram. A luz e a sombra, o ferro e a névoa, a criação e a destruição, todas tomaram forma e caminharam sobre a terra. Era a era dos Tuatha-Dé Danann, o povo da deusa Danu, filhos da luz e do conhecimento. Vieram do norte, dizem, trazendo consigo 4 tesouros sagrados: a lança de Lug, que nunca errava seu alvo, a espada de Nuada, da qual ninguém escapava, o caldeirão do Dagda, que nunca se esvaziava, e a pedra de Fal, que gritava sob o rei legítimo. Eles não chegaram pela força, mas pela névoa, descendo dos céus em tempestade, cercados por trovões e luz. Quando seus pés tocaram o solo da Irlanda, as colinas tremiam. Mas a terra já tinha senhores. Os Firbolg, descendentes dos primeiros homens, habitavam as planícies e as montanhas. E como em todo encontro entre mundos, a guerra foi inevitável. A primeira batalha de Mag Tuired começou ao amanhecer. A névoa cobria o campo, e o som das harpas foi substituído pelo grito das espadas. Durante 4 dias e 4 noites, os deuses e os mortais lutaram. O sangue misturou-se à chuva, e o vento levava consigo os gritos dos que caíam. No 4º dia, o rei Nuada foi ferido, seu braço decepado por um golpe inimigo.
A vitória chegou, mas a ferida custou-lhe o trono, pois entre os Tuatha, nenhum rei mutilado podia governar. A perda do rei foi a perda da ordem. O poder da terra começou a enfraquecer. Para restaurar o equilíbrio, os Tuatha escolheram um novo líder. Bres, filho de uma deusa e de um dos Fomorianos, seres antigos que vinham do mar. Os Fomorianos eram o oposto dos Tuatha. Representavam o caos, a escuridão, o mar profundo e primitivo. Tinham corpos deformados, olhos que queimavam como fogo e vozes que faziam as pedras tremer. Por um tempo, Bres governou com justiça, mas a ambição o corrompeu. Tornou-se tirano, impôs tributos, escravizou os bardos e os druidas, silenciando o canto do mundo. E quando a poesia se cala, o universo adoece. Os Tuatha Dé Danann se rebelaram. Com a ajuda do deus curandeiro de Ancest, Nuada recebeu um braço de prata e retomou o trono. Mas Bres, humilhado, fugiu para o mar, prometendo vingança. Lá, nas profundezas, convocou o exército dos Fomorianos, liderados por Balor do Olho Mortal, o senhor da destruição. Seu olho, dizem, permanecia sempre fechado, pois quando o abria, nada vivo sobrevivia ao seu olhar. Onde seu olho se voltava, a terra queimava, o mar fervia e o ar se tornava pó. Assim começou a segunda batalha de Mag-Tuired, a mais terrível de todas. O exército dos Fomorianos surgiu do mar, montado sobre criaturas marinhas e coberto de névoa negra. As ondas se ergueram como muralhas, e os trovões rugiram como bestas presas sob o céu. Os Tuatha responderam com fogo, e as colinas se iluminaram como 1000 auroras. No meio da preparação para a guerra, um jovem deus chegou aos portões do conselho. Seu nome era Lug, o de muitas habilidades. Carregava uma lança de fogo, e seus olhos refletiam o brilho do sol. O porteiro dos deuses perguntou-lhe: "Que arte você domina?" E Lug respondeu: "Todas. Foi ferreiro, guerreiro, poeta, músico, curandeiro, mago." E foi aceito. Disse que, quando entrou na sala dos deuses, até o Dagda inclinou a cabeça. Naquele instante, o equilíbrio se moveu, e o destino começou a girar. No amanhecer da batalha, o campo de Mag-Tuired se cobriu de cinza. Os Fomorianos avançaram com gritos que sacudiam as montanhas. Os Tuatha os esperavam, as lanças erguidas, os tambores tocando. O primeiro choque entre os dois exércitos fez o solo se abrir. O sangue dos deuses caiu sobre a terra e gerou as flores vermelhas que, dizem, ainda brotam nas planícies da Irlanda. Balor abriu seu olho mortal. Um clarão atravessou o céu e dezenas de guerreiros viraram pó. Mas Lug, veloz como o vento, ergueu sua lança e gritou: "O fogo pertence à luz, não à escuridão." A lança de Lug rasgou o ar e atingiu o olho do avô. O poder de Balor voltou-se contra si mesmo. O gigante tombou, e o mundo respirou. A queda de Balor foi o fim da escuridão. Os Fomorianos fugiram para o mar, levando consigo as ruínas da batalha. O céu se abriu, o sol brilhou, e o nome de Lug ecoou por todas as colinas. Mas a vitória não trouxe glória. Nuada morreu em combate. Os campos ficaram cobertos de corpos, de deuses e monstros. Morrigan, a deusa corvo, sobrevoou a planície. Suas asas espalharam o sangue, purificando a terra. Ela cantou o destino dos deuses e dos homens. O que vive deve morrer, o que morre deve renascer. Assim, gira a roda da existência. Os bardos diriam depois que naquele dia a própria Irlanda nasceu. Porque da união do fogo e da água, da luz e da sombra, do sangue e da chuva, surgiu o equilíbrio, o princípio que regeria toda a filosofia celta. Os deuses, mesmo vitoriosos, compreenderam que seu tempo passaria, que os homens viriam e com eles novos deuses, novas guerras, novas histórias. E assim, lentamente, os Tuatha retiraram-se. Desceram para debaixo das colinas, onde o tempo não corre. Construíram palácios de ouro e cristal sob a terra. E tornaram-se os Alci, os povos ocultos. Mas antes de partir, deixaram um pacto. Enquanto alguém contar suas histórias, enquanto o nome de Lug for pronunciado, enquanto a chama de Brigid arder em alguma casa, o equilíbrio do mundo permanecerá. E é por isso que, até hoje, quando o trovão ressoa sobre as colinas e a chuva cai pesada, dizem que Lug ainda luta, não contra inimigos de ferro, mas contra o esquecimento.
que Balor ainda tenta abrir o olho sob o mar, e que Morrigan, em forma de corvo, ainda voa sobre os campos, observando o ciclo repetir-se. A guerra dos deuses não terminou. Ela apenas mudou de forma. Agora, trava-se dentro de nós, entre a coragem e o medo, entre o amor e o ódio, entre o desejo de criar e a vontade de destruir. E quando o trovão ecoa e a chama dança na lareira, o espírito dos antigos desperta. Porque o mito não é passado. O mito é memória viva. É a respiração da terra, o sonho do tempo, o sussurro dos deuses que ainda caminham, invisíveis entre os homens. E enquanto alguém escutar, o fogo de Lug nunca se apagará. Nem a lança cairá. Nem a névoa se fechará. Porque a luz, mesmo cansada, sempre encontra um caminho. Imagine uma fogueira acesa em meio à noite. O som das harpas mistura-se ao farfalhar das árvores e o ar cheira a cevada e mel. Homens e mulheres dançam de mãos dadas, enquanto o fogo estala e lança faíscas para o céu. É o tempo sagrado dos festivais, os pilares que sustentavam o mundo celta. Para os celtas, o tempo não era uma linha, era uma roda. Tudo se movia em ciclos, o nascer e o morrer, o plantar e o colher, o claro e o escuro. Cada estação tinha seu espírito, sua canção, seu deus, e, quando o ciclo completava, o povo se reunia para celebrar o equilíbrio do universo. Os druidas ensinavam que havia 4 grandes portas no ano, 4 momentos em que o véu entre os mundos se tornava fino. Eram os grandes festivais de fogo, Samhain, Imbolc, Beltane e Lugnasad. Cada um marcava o início de uma estação, não o meio. O ano começava na escuridão, porque toda luz nasce do escuro. Durante esses festivais, o tempo perdia sentido. Os deuses caminhavam entre os homens, e os homens tornavam-se deuses por um instante. A música não era apenas som, era oração. O fogo não era apenas calor, era vida. Essas festas não eram superstição, eram a alma do povo. O ciclo começava com Samhain, o festival mais antigo e mais temido. Realizado no final de outubro, marcava o fim da colheita e o início do inverno. As noites tornavam-se longas, os campos adormeciam, e acreditava-se que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se abria. Mas Samhain não era um festival de medo, era de respeito. O povo acendia fogueiras nas colinas para guiar os espíritos dos ancestrais de volta ao lar. As famílias deixavam comida nas portas, para que os mortos encontrassem o caminho de volta e abençoassem a casa. Os druidas circulavam entre as vilas, abençoando as chamas e recitando orações para afastar as forças do esquecimento. Diziam que nessa noite, Morrigan caminhava invisível, vestida de névoa, observando as fogueiras. E quem tivesse o coração puro podia vê-la por um instante nas chamas. Um rosto antigo, sorrindo, lembrando que a morte é apenas passagem. Os jovens vestiam máscaras para confundir os espíritos que vagavam. As colheitas eram divididas, o vinho corria livre. E quando a meia-noite chegava, o fogo era apagado e reacendido com a chama druídica, símbolo do renascimento. Samhain era o começo do ano celta. O escuro não era o fim, mas o útero do novo. A morte não era ausência, era semente. Quando o gelo começava a derreter e o sol ainda tímido tocava a terra, chegava Imbolc, o festival da purificação e do renascimento. Celebrado no início de fevereiro, era dedicado à deusa Brigid, guardiã do fogo e da inspiração. As mulheres limpavam as casas, acendiam velas, e os druidas consagravam as fontes e os poços. O fogo de Brigid simbolizava o despertar da vida sob a neve. As primeiras ovelhas pariam, e o leite fresco era oferecido à terra como agradecimento. As jovens trançavam pequenas cruzes de palha, conhecidas como Cruzes de Brigid, pendurando-as nas portas para afastar doenças e trazer fertilidade. A cada vela acesa, o povo celebrava a promessa da primavera. Imbolc era o sopro de esperança, o lembrete de que o inverno não dura para sempre. A lenda diz que Brigid caminhava entre as casas nessa noite, abençoando quem dormia. E os bardos ensinavam que o fogo dela não queimava, curava. Seu calor não destruía, criava. Ela era a primeira faísca do ano, o espírito do poema que ainda não foi escrito. Com a chegada de maio, o sol voltava em força. A terra florescia, os campos se tornavam verdes, e o ar se enchia de cheiro de flores e fumaça. Era Beltane, o festival da fertilidade e da união,
Um tempo em que o fogo e a água se encontravam, e o amor era sagrado. Homens e mulheres saltavam sobre as fogueiras para purificar a alma. Os rebanhos eram conduzidos entre duas chamas para afastar doenças. Nas colinas, os druidas acendiam o fogo de Bel, em honra ao deus Belenos, senhor da luz e da cura. Era uma celebração da vida em sua plenitude. O povo dançava ao redor do mastro de maio, entrelaçando fitas coloridas. Casamentos eram realizados sob a bênção das estrelas. Mas mais do que união física, Beltane celebrava o equilíbrio, o encontro entre o masculino e o feminino, o sol e a lua, o céu e a terra. As histórias diziam que nessa noite os portais do outro mundo se abriam, não para os mortos, mas para o Cider, o povo das colinas, e que se alguém dançasse até o amanhecer, poderia vislumbrar o brilho de suas cidades invisíveis, escondidas sob a relva. Beltane era a canção da vida, um grito de amor, alegria e reverência à terra. Era o mundo dizendo: estou vivo. Quando os dias começavam a encurtar e o ouro das colheitas cobria os campos, chegava Lughnasadh, o Festival da Gratidão. Realizado no início de agosto, era dedicado a Lugh, o deus de muitas habilidades, o herói que derrotou Balor. Mas Lughnasadh não era uma festa de vitória, era de sacrifício. O povo agradecia ao sol, sabendo que sua força logo diminuiria. Os primeiros pães eram assados com os novos grãos e oferecidos aos deuses. Era o momento de reconhecer que a fartura vem da renúncia. O trigo morre para alimentar. O fogo consome para iluminar. Competições, músicas e desafios de força eram realizados em honra de Lugh e de sua mãe adotiva, Tailtil, que, segundo as lendas, morreu após limpar as florestas para o plantio. Cada riso e cada dança eram dedicados à memória dela, símbolo do amor que cria, mesmo através da dor. Quando o sol se punha e a sombra se alongava, o povo sabia. O ciclo estava prestes a se fechar. Samhain se aproximava. O outono traria o silêncio. Mas a roda girava como sempre. Os celtas não temiam o fim. Celebravam-no. Porque cada morte trazia consigo o renascimento. E cada renascimento era lembrança da eternidade. Os festivais não eram apenas celebrações. Eram o pulso do universo. Enquanto o mundo girava, o povo girava com ele. E, no coração desse movimento, o fogo sagrado de Brigid ardia, lembrando a todos que o tempo não destrói. Ele transforma. A roda continua girando. E enquanto o fogo for aceso nas colinas, o mundo nunca estará verdadeiramente escuro. A última fogueira se apaga devagar. O vento sopra cinzas sobre o vale. E cada faísca que desaparece parece levar consigo uma memória. O som distante do mar mistura-se ao farfalhar das folhas. As colinas, agora escuras, guardam segredos que só o silêncio conhece. Os Tuatha-Dé Danann dormem sob a terra. O povo esqueceu seus nomes, mas o esquecimento, entre os celtas, nunca foi morte. Foi apenas outra forma de existir. Dizem que, nas profundezas das colinas, há palácios de cristal onde o tempo não passa. Lá, os deuses caminham devagar, sem sombra e sem peso. Dagda ainda segura seu caldeirão, agora cheio não de comida, mas de lembranças. Brigid mantém aceso um fogo invisível que não queima, ilumina. E Morrigan, a deusa corvo, senta-se à beira de um lago negro e observa o reflexo do mundo mortal. Nada mais precisa ser dito. Tudo já foi dito há eras. No entanto, quando o vento sopra de uma forma particular, ou quando a neblina cobre a planície e o som das campainhas distantes flutua entre as colinas, alguém jura ouvir passos. Passos de deuses antigos atravessando a fronteira entre mundos. Eles não voltam em forma, voltam em presença. Estão nas canções que ainda se cantam sem saber porquê, nos contos contados às crianças, no respeito silencioso diante da tempestade. Para os celtas, a verdadeira imortalidade nunca foi viver para sempre, mas continuar ecoando. A morte para eles era como a maré. Vem, leva, mas sempre volta. E é assim que os deuses vivem agora, como o som da onda que recua e retorna, sem fim. Com o tempo, vieram os monges. Vieram com cruzes e livros, com palavras novas e promessas de um céu diferente. Mas até eles, ao chegarem às ilhas cobertas de bruma, sentiram algo. Um peso no ar, um sussurro que os fazia baixar a voz ao entrar nas florestas. Eles sabiam.
Algo antigo ainda morava ali. Assim, começaram a escrever. Com mãos trêmulas, registraram em latim e gaélico os fragmentos das velhas histórias, talvez temendo perdê-las, talvez tentando domá-las. Mas ninguém pode aprisionar um rio com tinta. O mito escorreu pelas margens das palavras, escondeu-se nas entrelinhas, infiltrou-se nos evangelhos como raiz sob pedra. Os deuses celta se disfarçaram. Lug virou São Lugaid, Brigid virou Santa Brígida, o fogo sagrado transformou-se em vela de altar. Mas sob cada oração cristã ainda pulsava um coração pagão, e à noite, quando os monges dormiam, os camponeses ainda deixavam leite nas portas para as fadas. Ainda acendiam pequenas fogueiras nas colinas. Ainda diziam: a terra precisa lembrar. A Irlanda tornou-se uma tapeçaria de dois mundos, fé e mito entrelaçados, como os fios dos velhos torques de ouro. O Cristo e o Dagda, o Espírito Santo e o vento de Lug, Maria e Brigide, todos compartilhando o mesmo fogo ancestral. O povo não via contradição nisso, porque no fundo sabiam o que os druidas sempre disseram: todas as formas são máscaras do mesmo espírito. Séculos passaram. Impérios vieram e se foram. A língua mudou. As guerras devoraram o solo. Mas o mito continuou. Ele se enraizou nos contos de fadas, nas lendas de reis adormecidos, nos murmúrios das pedras. Os bardos morreram, mas suas canções sobreviveram na boca do povo. Em noites de vento, os pescadores da costa juram ouvir tambores sob as ondas, o exército de Balor tentando voltar. Os camponeses dizem ver luzes dançando sobre as colinas, os Cid em procissão. E nas manhãs de neblina, quando o sol nasce pálido, há quem encontre pegadas que não pertencem a nenhum homem. As crianças crescem ouvindo que o tempo é um círculo, que os mortos não partem, apenas mudam de lugar, que o amor nunca morre, apenas troca de corpo. Essas lições sobrevivem ao ferro, ao fogo, à história. Os estudiosos chamam de superstição. Os poetas chamam de verdade, porque a verdade não é o que se prova, é o que se sente. E o mito celta continua vivo porque ainda é sentido. Os druidas diziam que o universo é uma respiração. Cada inspiração é nascimento, cada expiração é morte, e o silêncio entre elas é o que chamamos de eternidade. Assim, o mundo vive, inspirando e expirando, sem começo nem fim. A filosofia celta não tem dogmas. Ela ensina que o sagrado está no comum, que a alma das coisas é feita de reciprocidade. A árvore existe porque a olhamos, o rio corre porque o escutamos, o fogo arde porque alguém o alimenta com reverência. Quando esquecemos o olhar, o mundo adoece. Por isso, as histórias foram criadas, não apenas para explicar, mas para manter viva a atenção. Contar um mito era um ato de cuidado com a realidade. E cada geração que repete as histórias dos deuses renova o pacto com o universo. Na Irlanda antiga, acreditava-se que a palavra tinha poder de cura. Hoje, chamamos de memória. Mas é o mesmo feitiço. Quando alguém fala o nome de Lug, ele desperta um instante. Quando alguém acende uma vela para Brigid, ela sorri no vento. Quando alguém ouve o trovão e pensa em Balor, o mundo lembra que o caos nunca desapareceu. Apenas dorme. O fim dos deuses é o início da consciência. Eles não morreram. Tornaram-se o que sentimos quando olhamos para o céu e compreendemos que estamos vivos. E assim, a roda continua girando. As fogueiras acendem-se nas colinas, as crianças riem ao redor. O vento sopra o mesmo hino antigo. A Irlanda muda, o mundo muda, mas o fogo permanece. Não o fogo que consome, o fogo que lembra. Porque lembrar, para os celtas, era o mesmo que existir. Aquele que é lembrado nunca morre, e aquele que conta uma história se torna, por um instante, Deus. Talvez por isso os bardos nunca temeram o silêncio. Sabiam que, no fundo dele, a música do mundo continua tocando. E nós, que escutamos agora, séculos depois, fazemos parte do mesmo acorde. A lenda não terminou. Ela respira através das bocas que a contam, das mãos que escrevem, das vozes que sussurram na escuridão. Ela é o fio invisível que une o passado ao presente, o humano ao divino, o sonho à lembrança. E, quando a noite cair e o vento sussurrar nas colinas, lembre-se: houver alguém para volta a ser sagrado.